Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Elizabeth, mas sou conhecida mais como Beth, e vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha história de vida. Um pouco sobre a minha infância, adolescência, coisas que você não conhece a meu respeito. Assim, para quem não sabe, eu venho de uma família de 12 irmãos. Isso mesmo que você ouviu, 12 irmãos, sendo 8 homens e 4 mulheres. Um irmão meu faleceu, infelizmente, há 5 anos atrás, em um acidente de moto, mas eu não vou estar adentrando, né, nesse assunto agora. Vou deixar para falar sobre isso em outro vídeo. Enfim, eu quero focar aqui na minha história de vida. Por que eu quero focar aqui na minha história de vida? Porque eu quero mostrar para vocês de onde eu vim, aonde eu estou e onde pretendo chegar, para mostrar a você que você também pode fazer isso, você pode fazer o mesmo. Eu sempre morei na zona rural, desde os meus, da minha, quando eu nasci, né, quando criança, até meus 22 anos. Ou seja, eu tenho 25 anos, tem 3 anos que eu não moro mais na zona rural. Morava em Cabaceiras, né, do Paraguaçu, em uma comunidade chamada Jacarezinho, muito pequenininha, e eu morava em um sítio lá com minha família. Em toda a parte da minha infância e adolescência, eu sempre trabalhei na agricultura. Tudo que você imaginar de plantação eu já fiz. Aí você me pergunta, sim, Beth, você já trabalhou com enxada? Não sei se vocês conhecem isso. É uma ferramenta que usa para capinar, né, a roça, capinar na agricultura. Sim. Inclusive tem um calos nas mãos que me deixaram marcas. É bom, porque você sempre lembra de onde você veio. E assim, eu sempre, não só eu, né? Como toda a minha família, a gente sempre teve uma vida muito sofrida. Já passei por muita coisa. Beth, você me pergunta, Beth, você já passou fome? Já. Você já passou necessidade? Já. Para você ter noção, acho que até meus 12, 14 anos mais ou menos, eu usava roupas e sapatos usados, que eu ganhava das minhas primas ou de pessoas que tinham mais condições e doava para minha família. Nossa, quando chegava na minha casa uma sacola de doação de roupa e sapato, vocês não imaginam a felicidade que era para mim e para minhas irmãs e meus irmãos. Porque a gente não tinha o que vestir. Então, quando a gente ganhava uma roupa, que para você aí pode ser que não tem utilidade nenhuma, não serve para nada, podia ser um pano de chão, pra gente era uma roupa nova. Era uma felicidade imensa. E assim, uma coisa que eu sempre aprendi com meus pais, principalmente com minha mãe, que é a pessoa que me inspira a ser quem eu sou, que pra mim é, eu acho não, né? Pra mim é a pessoa mais guerreira, a mulher mais guerreira que eu já conheci e que eu pude ter o privilégio de ter saído do ventre dela, é minha mãe. Ela sempre me ensinou, por mais um pouco que você tenha, aprenda a compartilhar com o próximo. Eu lembro que muitas vezes a gente mal tinha o que comer. Tipo, você tinha 1 quilo de arroz em casa, 1 quilo de feijão para 14 bocas. Imagine, 12 filhos, meu pai e minha mãe, 14 bocas. E se chegasse alguém lá pedindo, porque também estava na mesma situação que a gente, ou ainda pior, ela pegava aquele pouquitinho e dividia. Porque ela me ensinou a ser assim, a sempre compartilhar com o próximo. Quantas vezes minha mãe já deixou de comer para poder os filhos comerem e ela ficar sem comer? Então, assim, eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 14 anos, quando meu pai morreu. Foi pra mim uma coisa, assim, muito dolorosa, porque eu perdi meu pai, eu assisti a morte do meu pai. Meu pai morreu de infarto, eu lembro como hoje, era domingo, 4 horas, 16 horas, 17 horas da tarde, 17, 15 e 30 mais ou menos. Tava tendo o jogo do Vitória, meu pai era fanático pelo Vitória. E assim que acabou o jogo do Vitória, meu pai infartou. Ele com a canequinha dele, com o símbolo do Vitória. Simplesmente meu pai teve um infarto fulminante e morreu. Tava sentado na cadeira, caiu no chão e morreu. Sem gemer, fazer qualquer movimentação brusca. Simplesmente como se fosse um desmaio. Tava eu, minha mãe e meu irmão em casa nesse dia. Meus outros irmãos não estavam em casa porque era aniversário de uma sobrinha minha e tava o pessoal no aniversário. Eu não tinha ido. E assim, a gente achou até então que meu pai tinha desmaiado, que assim como outros desmaios que ele já teve. Mas não foi, infelizmente ele morreu. E assim, de uma forma tão plena, sem sofrimento. Simplesmente meu pai
desmaiou e morreu. Meu pai tinha câncer de próstata, tinha problema de coração, enfim, diversos problemas. Então, assim, pra gente foi muito difícil nessa época, quando meu pai morreu, porque minha mãe ficou em casa com 12 filhos. Imagine você, uma mãe, morando na zona rural, ter que agora alimentar 12 bocas. Apesar que a maioria dos meus irmãos já era maiores de idade na época, mas mesmo assim minha mãe se sentia responsável. Minha irmã caçula, quando meu pai morreu, tinha acho que 7 anos, 6 anos eu acho, não lembro. E aí foi muito difícil. Eu lembro que teve um período da minha vida, nesse tempo, né, que fiquei sem meu pai, eu fui passar uns tempos na casa do meu padrinho, uma pessoa que eu sou muito grata, e a esposa dele, que também é minha madrinha, que eu sou muito grata mesmo, por ter me acolhido durante alguns meses na casa dele, para poder aliviar as despesas na minha casa, porque quanto menos boca, menos gasto seria. Logo depois eu tive que retornar, pois eu fui morar com um irmão meu que era casado, para tomar conta da filha dele e trabalhar lá, fazendo as coisas em casa, tomando conta da filha dele. Enfim, para mim e para minha família, as coisas nunca foram fáceis. Nunca, nunca mesmo. A gente foi muito humilhado. Quando eu digo humilhado, gente, os vizinhos, as outras pessoas acharem por terem uma condição melhores de vida, falar assim, vocês não vão para lugar nenhum, não vão conseguir ter nada, porque o que vocês fazem é para comer, para conseguir se alimentar. Vocês nunca vão conseguir ser nada. Agora que o pai de vocês morreu, vão virar traficante, ladrão, vagabundo. As filhas, que meu pai chamava Quinca, o pessoal falava, as filhas de finado Quinca, vão tudo engravidar, encher a casa de filho para a mãe criar. Então, assim, as pessoas sempre tiveram esse julgamento ao nosso respeito, principalmente depois que o nosso pai morreu. Fazer faculdade? Meu Deus, que faculdade essas meninas vão fazer? Então, assim, a gente foi muito humilhado, a gente sofreu muito. Eu nunca tive perspectiva nenhuma de vida quando eu morava na minha adolescência, né? Quando eu tava lá morando na zona rural, na agricultura. Então, assim, eu nunca achei que era possível fazer uma faculdade. Acho que nem minhas irmãs pensavam também assim. Achava que era possível. Acredite. Não só como foi possível, como me formei. Fiz meu curso de contábeis, me formei, fiz minha pós. E como Deus é tão maravilhoso, tão especial, Ele trabalha de uma forma tão única em nossa vida, tem um propósito tão maravilhoso, que minha irmã morando em São Paulo, né, depois de anos, né, minha irmã foi morar em São Paulo, ela entrou na faculdade no mesmo período que o meu, e por coincidência ou não, no destino, nossa formatura foi no mesmo dia. Eu me formando aqui na Bahia e ela se formando lá em São Paulo. Então imagine para minha mãe, que veio de onde veio, que teve a vida que teve, ter duas filhas se formando no mesmo dia. Então para ela foi assim, acho que foi o momento mais feliz da vida dela, eu acredito, né? Então assim, para mim, ter feito faculdade, para alguns falar, não, qualquer faculdade qualquer um faz. Isso para qualquer um faz, qualquer um não. Porque muitas pessoas, para conseguir ter uma graduação, para conseguir ter um nível superior, conseguir fazer uma faculdade, um curso, sofrem muito. E eu sofri muito. Porque eu nunca tive transporte passando na porta da minha casa para poder ir para a faculdade, me deslocar de onde eu morava para ir para outra cidade estudar. Chegava em casa à meia-noite. Em casa não, porque eu tinha que dormir na casa dos outros, na casa de outras pessoas na cidade, todo dia. Eu saía da roça, ia para a cidade, para dormir na casa de outras pessoas, para poder estudar. Então, assim, eu sei de onde eu vim, da realidade de onde eu vim. Se eu tô aqui agora, foi porque eu lutei lá atrás para chegar até aqui agora. Se esse onde eu tô agora é onde eu quero estar, não. Pretendo ir muito além. Porque eu sei que eu posso. Se eu vim de onde eu vim, passei o que eu passei, cheguei até aqui, eu sei que é possível chegar muito além. Posso chegar onde eu quero. Porque o único obstáculo na minha vida sou eu mesmo. A partir do momento que eu digo pra mim que eu posso, eu quero, eu consigo, eu consigo. Basta você se permitir que você pode, que você consegue. Então, assim,